Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Presidente Temer sanciona a lei que cria Sistema Único de Segurança Pública e diz que todos nós brasileiros somos vítimas de uma criminalidade cada vez mais sofisticada. Deputado federal que está preso na Papuda reassume o mandato na Câmara. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, a partir de agora, o Brasil passa a contar com um Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. A criação desse sistema, a lei que cria esse sistema, foi sancionada hoje pelo presidente da República, Michel Temer, numa solenidade aqui no Palácio do Planalto. Essa lei estabelece ali uma padronização de procedimentos, estabelece diretrizes para uma atuação conjunta de diversos órgãos nesta área de segurança, a exemplo das polícias federal, civil e militar em todo o país. Na solenidade, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer ressaltou que hoje uma criminalidade que está cada vez mais sofisticada faz de todos nós brasileiros vítimas. Confira. Nós somos todos vítimas de uma criminalidade que cada vez mais sofisticada exige igualmente um combate sofisticado, um combate igualmente articulado e coeso. Nós queremos fazer esta interação da segurança pública de todos os estados brasileiros, a partir de uma coordenação que só pode residir, habitar no Estado Federal, na União Federal. E é comum na política e na vida em geral que as pessoas tentem evitar temas espinhosos, né? O resultado dessa postura é que as dificuldades vão se acumulando. Por isso que nós enfrentamos temas, volto a dizer, espinhosos, para tentar solucioná-los. Entre eles, o tema da segurança pública. Olha, e aí para entender, você vai lembrar que várias vezes Mariana Jungmann, que acompanhou comigo ali a tramitação desse projeto que virou lei, né, e agora já sancionado lá no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, você lembra que acompanhou com a gente, mas é bom a gente ressaltar quais são os pontos especificamente que estão incluídos nesta lei sancionada hoje. Então a gente fez um resumo aqui e a gente vai ler agora para vocês os principais pontos. Por exemplo, os integrantes operacionais para essa atuação conjunta em relação à segurança pública. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e as polícias civis e militares, os bombeiros, guardas municipais, agentes penitenciários e de trânsito, peritos e guardas portuários. Essa atuação conjunta se dá aí em algumas frentes, por exemplo, planejamento e execução de operações, estratégias de prevenção de crimes, aceitação mútua de registros de ocorrências, compartilhamento de informações e intercâmbio técnico e científico. E em relação aos recursos que vão garantir aí essa atuação, tem o Fundo Nacional de Segurança Pública, o Fundo Penitenciário Nacional e o Orçamento da União de Estados e Municípios. Por falar em orçamento, aqui nessa solenidade no Palácio do Planalto também, o governo anunciou aí a edição de uma medida provisória que transfere recursos das loterias para o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, que você lembra que foi criado nesta gestão, já neste ano, o Ministério Extraordinário para ter essa atuação específica sobre essa área. Era uma demanda que existia, inclusive, da sociedade, uma pasta exclusiva para este assunto. E ainda em relação à sanção desta lei aqui no Palácio do Planalto hoje, que cria, eu vou insistir aí, o SUSP. SUSP, eles até fizeram aí um nome lembrando, por exemplo, o SUS, que é na área de saúde, que termina virando foco de estudo em vários outros países. Agora, o SUSP é da área, Sistema Integrado, Sistema Unificado de Segurança Pública. E aí, nesta solenidade aqui da sanção da criação do SUSP, o governo apresentou dados, inclusive em relação ao que representa no PIB, né, em relação aos gastos que
ocorrem dentro do governo para esta área de segurança pública. Daniele Popov acompanhou esta solenidade e traz detalhes aí dos estudos que foram apresentados sobre o setor, né, Dani? Boa noite. Isso mesmo, Rosiane. A gente acompanhou essa solenidade durante a tarde de hoje, né? O estudo divulgado levantou dados do período entre 1996 e 2015. Os custos com a criminalidade no Brasil saltaram de 34 bilhões de reais para 89 bilhões em 2015. Os homicídios também, de 35 mil por ano em 96 para 54 mil por ano em 2015. O levantamento foi feito pela Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que mostra ainda que a economia do Brasil perde não só dinheiro, mas capacidade produtiva com a criminalidade. Em 2015, foram 28 bilhões de reais em perdas. Os custos econômicos da criminalidade foram de 285 bilhões de reais em 2015, ou 4,4% do PIB. Ao longo desses quase 20 anos analisados, a soma é de 4 trilhões de reais em perdas. O estudo aponta ainda que 50% desses recursos recaem sobre o setor privado. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, falou sobre a dificuldade de se fazer justiça no Brasil, mas que o país está dando rumo à segurança pública. Vamos ouvi-lo. Nós temos uma imensa dificuldade de fazer justiça no nosso país. E se não existe a justiça, evidentemente que a linha divisória entre o bem e o mal e que orienta a sociedade para todos, que normatiza o comportamento societário, ela fica difusa. Fica difícil de poder se estabelecer. E aí a regra que vale, infelizmente, muitas vezes mais, é a própria impunidade. Importa agora dizer que nós estamos dando um rumo à segurança pública no Brasil. E aí me permitam dizer que, pela primeira vez, o governo central assume essa responsabilidade. Ainda durante o discurso, o ministro Raul Jungmann afirmou que o presidente Temer certamente não irá colher os frutos do que está criando, que está sendo alvo de injustiças, mas que o presidente tem sido exemplo de como superar crises. Rosiane, eu volto com você. Obrigada, Daniele Popov. Falando em segurança pública, a gente vai, claro, para o Rio de Janeiro conversar com o Maurício de Almeida. Por lá, várias ações, uma delas do Gabinete de Intervenção, aí uma ação comunitária. Mas aí tem também um desdobramento em relação àquele tiroteio da semana passada. Foram encontrados corpos agora no Leme. Maurício, boa noite. Boa noite, Rosiane. Foi isso mesmo. A polícia encontrou 7 corpos que foram jogados na Praia Vermelha, que fica no bairro da Urca, zona sul do Rio de Janeiro, ali coladinho com o Leme. Para quem não conhece, a Praia Vermelha é aquela praia que fica ao lado da estação de acesso para o bondinho do Pão de Açúcar. No lugar também existem 2 unidades das Forças Armadas e um clube militar. Segundo a polícia, os traficantes teriam jogado esses mortos lá na Praia Vermelha. Os mortos teriam envolvimento com o tráfico de drogas e acabaram morrendo numa guerra que existe entre facções que disputam o controle da venda de drogas em 2 comunidades do Leme, o Chapéu Mangueira e o Morro da Babilônia. O policiamento na região está reforçado. Os parentes das vítimas alegam que elas foram executadas, mas um laudo preliminar do Instituto Médico Legal informou que não aconteceram execuções, já que os tiros teriam sido disparados de distâncias variadas. Agora, falando sobre o trabalho do Gabinete de Intervenção, no fim de semana foi realizada uma grande ação comunitária na Praça Seca, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, nos mesmos moldes da que tinha acontecido na Vila Kennedy. Foram prestados serviços de orientação jurídica, consultas médicas, odontológicas, as pessoas podiam tirar documentos, tomar vacinas e também melhorar o visual cortando o cabelo. 11 mil pessoas foram beneficiadas nessa ação social que as Forças Armadas pretendem realizar em outras comunidades para aproximar as Forças Armadas da população. 800 profissionais trabalharam nesta ação comunitária, entre integrantes das Forças Armadas e também civis. Agora, falando também da atuação do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, amanhã ele vai para Petrópolis, na região serrana do estado, para vistoriar a delegacia da cidade e também o batalhão de polícia militar. É uma forma de mostrar que a atuação das Forças Armadas não está acontecendo apenas na capital, mas também no interior. Rosiane.
Obrigada, Maurício de Almeida. E ainda sobre segurança pública, a atuação de poder em Minas Gerais resultou aí numa operação da Polícia Militar com 4 menores apreendidos em relação àquele episódio das suspeitas, investigações sobre os ataques a ônibus, que o próprio governo lá já admitiu que existe a atuação de facções criminosas em relação a isso. Agora, quem tem os detalhes sobre isso e é um dos temas em destaque na Agência Brasil é Carolina Pimentel. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. Bem, os policiais militares de Minas Gerais, eles apreenderam na madrugada de ontem 4 pessoas suspeitas de tentar incendiar um ônibus na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a PM, um dos detidos carregava um bilhete com a ameaça de que a atual onda de ataques vai continuar enquanto o sistema prisional não oferecer dignidade aos presos. Em uma semana, quase 100 ataques a ônibus e prédios públicos já foram registrados em 39 cidades mineiras. E os 4 suspeitos apreendidos durante a madrugada foram conduzidos à delegacia de plantão de Betim. Entre eles estão 2 adolescentes, de 14 e 16 anos. De acordo com a PM, eles carregavam 1 galão de gasolina, fósforos, uma réplica de arma de fogo e também toucas ninjas. Rosiane. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações com Carolina Pimentel e a gente lembra você que todos os detalhes do que a gente está falando aqui você pode conferir lá no site agenciabrasil.abc.com.br. E só para encerrar essa pauta segurança pública por hoje, eu aproveito para lembrar, e aí ao longo da semana a gente vai trazer mais detalhadamente para você a informação que na Câmara dos Deputados a expectativa em relação à votação de projeto que trata sobre bloqueio de celulares nos presídios. E a gente já contou para vocês aqui ao longo das últimas semanas que já avançou no Congresso Nacional também aquele projeto que determina que o preso deve custear a manutenção dele nos presídios. Mas o que está ali para ser votado em plenário esta semana é esse ponto referente a bloqueio de celulares, que termina sendo aí sempre uma reclamação das facções criminosas, aí desses integrantes de facções criminosas que estão presos. Agora sim, mudando da pauta, a gente fala sobre poder judiciário. Hoje é presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que também preside o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Ela falou hoje sobre a importância da liberdade de imprensa para poder garantir aí uma atuação correta e boa do Estado e do Poder Judiciário. Carmen Lúcia falou durante a abertura de um seminário promovido ali pelo CNJ, que tem como tema 30 anos sem censura, a Constituição de 1988 e a liberdade de imprensa aqui no Brasil. Confira o que disse Carmen Lúcia. E sem a imprensa livre, a justiça não funciona bem, o Estado não funciona bem. Continuo acreditando no Brasil e acredito no Brasil em que cada cidadão possa exercer a sua liberdade de maneira crítica, bem informada, e para isso nós precisamos das mídias, da imprensa livre, de todas as formas de comunicação cidadã. E aí eu aproveito aí que a gente está falando sobre a questão de poder judiciário para voltar a conversar com Carolina Pimentel, que tem informações a respeito de algumas decisões hoje. Tanto decisão no Supremo Tribunal, que teve aí arquivamento de inquérito contra o ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes, como também um fato que chamou bastante atenção aí nos corredores do poder hoje, tanto no Judiciário como também no Congresso Nacional, né, Carol? Que é o fato de um deputado federal que está preso na Papuda, que é a penitenciária aqui em Brasília, ter reassumido o mandato, né? Rosiane, o deputado federal João Rodrigues, ele reassumiu hoje o mandato na Câmara dos Deputados. Ele foi condenado a 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto por fraude e dispensa de licitação quando era prefeito de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Rodrigues estava proibido de exercer a função pública por decisão da Justiça. E na última quinta-feira, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a determinar o afastamento dele e a convocação do suplente. Mas essa decisão foi revogada depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decidiu pelo retorno do parlamentar à Câmara. Desde fevereiro, o deputado cumpre pena no complexo penitenciário da Papuda, aqui em Brasília. João Rodrigues responde a um processo no Conselho de Ética da Câmara, que também pode levar à perda do mandato.
Além dele, na semana passada, o deputado Celso Jacob também reassumiu o mandato. Ele foi condenado a 7 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto por falsificação de documento público e dispensa de licitação, quando era prefeito de Três Rios, no Rio de Janeiro. Ele estava afastado das atividades parlamentares desde maio por decisão do presidente da Câmara e o retorno à casa ocorreu depois que ele foi autorizado por um juiz do Distrito Federal a cumprir a pena em regime semiaberto. E também hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, arquivou um inquérito que investigava o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. A suspeita era que o ministro teria recebido doações eleitorais não contabilizadas na campanha para o Senado em 2010. O pedido de arquivamento foi feito pela Procuradoria-Geral da República por falta de provas, Rosiane. Obrigada, Carol. E olha, em relação a essa questão da volta dos parlamentares, aí você pode perguntar, mas já estão condenados? Como assim? Não estariam impedidos em relação a esse exercício político especificamente? É que a gente lembra que no caso do mandato parlamentar, mesmo uma pessoa condenada, não se perde automaticamente o mandato, não. Tem que haver ali o processo de cassação e a cassação do mandato no plenário da Câmara dos Deputados. No próximo bloco, a gente volta aqui com outras notícias nos corredores do poder e você vai conferir com a gente que a Advocacia Geral da União conseguiu derrubar aquela liminar na Justiça que impedia o leilão e a privatização de distribuidoras da Eletrobras. Daqui a pouquinho eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Vamos conversar com Jéssica Gonçalves nos estúdios da Rádio Nacional, porque, Jéssica, você tem aí como um dos destaques no noticiário da rádio justamente a informação de que a AGU conseguiu derrubar aquela liminar na Justiça que impedia a privatização de distribuidoras da Eletrobras, né? Boa noite. Boa noite, Rosiane. Isso mesmo, a Advocacia Geral da União informou hoje que conseguiu derrubar na Justiça a decisão que impediu o leilão de 6 distribuidoras da Eletrobras. Na semana passada, o leilão foi suspenso por decisão da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro em uma ação civil pública movida por sindicatos de trabalhadores. Ao recorrer da decisão, na segunda instância da Justiça do Trabalho do Rio, a AGU afirmou que se o leilão não fosse realizado até 31 de julho, a Eletrobras seria obrigada a liquidar as distribuidoras, fato que seria mais prejudicial aos trabalhadores. Hoje, funcionários de todas as empresas do sistema Eletrobras iniciaram uma paralisação de 72 horas em todo o país contra a privatização da companhia. Eles também pedem a saída do presidente da estatal, Wilson Ferreira Júnior. Em nota, a Eletrobras afirma, abre aspas, que não dispõe de recursos suficientes para realizar os investimentos necessários em geração e transmissão de energia elétrica no país e, portanto, a capitalização da companhia tem por objetivo garantir a sua sustentabilidade. Fecha aspas. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica. Vamos falar um pouco aí de poder envolvendo relações internacionais. O presidente Michel Temer e o presidente eleito do Paraguai se reuniram hoje aqui em Brasília. Eles conversaram a respeito da construção de pontes entre os dois países, mas quem tem os detalhes sobre isso é a Daniele Popov. Isso, Rosiane, em sua primeira viagem ao exterior após eleito, o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, encontrou-se hoje com o presidente Michel Temer aí no Palácio do Planalto. Entre os temas tratados no encontro estão a construção de pontes entre Paraguai e Brasil e a cooperação para o combate ao crime organizado, ao narcotráfico e também à lavagem de dinheiro. Benítez toma posse no dia 15 de agosto para um mandato de 5 anos. Segundo ele, a proposta de aprofundar o processo para a construção de 4 pontes de ligação entre os países é uma demanda antiga do país vizinho. Ele citou, inclusive, a última ponte construída entre Brasil e Paraguai, há 53 anos, que foi a Ponte da Amizade, Rosiane. Portanto, aí, esse reforço que ele fez para a construção de pontes entre os dois países. E a gente segue falando aí sobre questões internacionais do poder. Hoje, olhos aí no mundo inteiro já voltados para um encontro que vai ocorrer dos presidentes da Coreia do Norte e do presidente dos Estados Unidos. Os dois já se encontram em Singapura para esta conversa que vai tratar ali, entre outros pontos, da questão do desarmamento nuclear, da desmontagem em relação a essas armas nucleares.
Este tema, inclusive, é o que estará na pauta hoje do programa Um Olhar sobre o Mundo, comandado aí por Moisés Rabinovich. Ele gravou para a gente detalhes sobre o que é o foco, por que tanta atenção voltada para esse que é um dos principais assuntos de poder no mundo inteiro. Confira. O velho lunático, caquético e psicopata e o fogueteiro gordinho e louco vão se encontrar daqui a pouco, 10 da noite do Brasil. Perdoados os insultos e ameaças que trocaram a trajetória que os uniu. O time dos Estados Unidos passou essa segunda-feira exibindo confiança e um resultado histórico. O autor do livro A Arte de Negociar, Donald Trump, terá 2 horas com o ditador Kim Jong-un, ambos apenas como intérpretes. São parecidos, decidem sozinhos, instintivamente e têm pavio curto. Depois começa a reunião bilateral estendida, com as equipes que negociaram os termos de um acordo possível, talvez o de paz entre as duas Coreias. Aqui, Trump já saberá quais as intenções de Kim. Ele dizia precisar só de alguns minutos, mestre em negociar, e teve muito tempo mais. A questão crucial é a desnuclearização, o que ela significa para cada país, se refere só à Coreia do Norte ou se abrange toda a península, incluindo a Coreia do Sul e também os Estados Unidos. Trump quer levantar o Nobel da Paz no final do ano e revelar-se um estadista depois de ter brigado com todos os seus aliados. Uma vitória que já obteve, elevado de pária a respeitável ditador, mas ainda lhe falta acabar com as sanções americanas. A guerra paira no ar. Antes das bombas atômicas, ela usará inteligência artificial e enxames de drones. O Brasil não resistiria 7 minutos a uma guerra assim, diz um especialista da Georgetown University em Um Olhar sobre o Mundo, às 15 para as 10 da noite, logo depois de conversa com Roseanne Kennedy. E vamos conferir outros destaques de poder internacional que estão lá na agência com Carolina Pimentel. Bem, Rosiana, na próxima quarta-feira o Congresso argentino vai iniciar o debate sobre a legalização do aborto no país. O projeto que vai ser debatido prevê a permissão para o aborto até a 14ª semana de gestação. A Argentina, assim como outros países, permite o aborto em casos específicos, como estupro e quando a gravidez coloca a vida da mãe em risco. E esse debate ganhou atenção depois que o presidente argentino, Maurício Macri, disse que é a favor da discussão e que não vetaria a medida. O projeto destaca também o perigo vivido por mulheres que procuram meios clandestinos para abortar, principalmente as mais pobres. Ainda na pauta internacional, o Papa Francisco aceitou nesta segunda-feira a demissão de 3 bispos do Chile, entre eles Juan Barros, acusado de ter protegido um padre pedófilo. A decisão foi anunciada 6 meses após a visita do Papa ao Chile, que foi marcada por protestos de vítimas de abuso sexual cometido por integrantes da Igreja Católica. Volto com você, Rosiane. Obrigada, Carol. Uma pergunta, você já está aí totalmente no clima da Copa do Mundo, das festas juninas? Pois olha, o Congresso Nacional está assim, viu? E isso, juntamente com esse clima aí de eleições 2018, está fazendo com que a pauta fique já mais esvaziada, os plenários também. Jéssica Gonçalves, o que é que você conta pra gente aí sobre o quanto esses 3 pontos aí, eleições, Copa e festas juninas, está interferindo em relação à agenda do Congresso? É verdade, Rosiane. A proximidade das eleições, o início da Copa do Mundo da Rússia e as festas juninas no país podem enfraquecer ainda mais o ritmo de votações no Congresso Nacional nessas próximas semanas. Dessa forma, temas polêmicos e pautas do governo, como os compromissos assumidos com a greve dos caminhoneiros, podem ser afetados e ficar sem a definição de deputados e senadores. Na Câmara, o presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, já negou que vai decretar recesso no período dos Jogos da Copa do Mundo, mas lembrou que as festas juninas podem sim impactar no quórum das votações. E apesar da expectativa em apreciar o projeto de lei que regulamenta o transporte rodoviário de cargas no país, a medida ainda não foi discutida em plenário pelos deputados, onde tramita atualmente. O projeto estabelece regras para parte das reivindicações dos caminhoneiros que paralisaram em todo o país. Além disso, deputados e senadores devem começar a discussão das 3 medidas provisórias negociadas pelo governo e representantes de caminhoneiros. As comissões mistas já foram criadas e reúnem 13 deputados e 13 senadores para discutir o assunto. O plenário também deve votar a proposta que abre caminho
para a criação de cerca de 400 novos municípios no Brasil. A discussão já foi encerrada na semana passada, mas por falta de acordo, a votação foi adiada para esta semana. E outro tema previsto para entrar na agenda de discussões da semana é o chamado cadastro positivo. O projeto, de origem do Senado, já teve o texto base aprovado no início de maio, mas os deputados ainda precisam analisar os destaques que podem alterar trechos da medida. A proposta permite que instituições financeiras incluam informações no sistema sem a autorização específica dos clientes. O banco de dados deve substituir o cadastro que já existe hoje, mas por ser optativo, não funciona na prática. Atualmente, o sistema reúne 6 milhões de consumidores. Rosiane. Obrigada, Jéssica. E eu faço o convite aqui para você assistir hoje ao meu outro programa, Conversa com Rosiane Kennedy. Hoje, entrevistando aí o youtuber, comediante, o Whindersson Nunes, que é o youtuber número 1 no Brasil. Confira um pouco do que vai ser esse bate-papo. Com quase 30 milhões de seguidores e mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube, o Whindersson Nunes é um fenômeno na internet. Conhecido pelas paródias musicais e stand-ups, ele está percorrendo o país também com o espetáculo Eita, Casei, no qual fala com bom humor da vida conjugal. Casado com a cantora e youtuber Luísa Sonza, ele fala desta nova fase da vida a dois, da carreira, dos planos para o futuro, da relação com a família e conta como rompeu barreiras para ter tanto sucesso na rede. Não existia, não tinha, como é que fala, exemplo, né, para dizer. Hoje o menino pode falar, oi mãe, o Whindersson é sucesso, mãe, vou fazer igual o Whindersson. É mesmo, meu filho, vai lá, só não deixa de estudar. Só não deixa de fazer isso, mas no meu tempo não tinha. Pensava que eu não ia ser ninguém, né? Então eu entendi também a preocupação, né? Que é o pai que quer ver o filho fazendo, perdendo tempo gravando vídeo. O pai quer ver, é advogado, é médico, né? Sei lá o que ser, qualquer coisa aí que ele gosta. Olha, e aí eu vou aproveitar para contar um bastidor para vocês dessa entrevista que surpreendeu a equipe inteira da gente, o Whindersson, que faz aí o Brasil inteiro rir. Ele, conversando com a gente, demonstrou ali o quanto, na verdade, ele é super tímido. Ali ele encara os eventos na maior naturalidade, mas ele é uma pessoa super tímida. E quer saber se ele faz piada com política? Acompanha lá. Conversa com Rosiane Kennedy, 9h15 da noite. Boa noite a todos. Até amanhã.